Já que a Thaís chegou agora conosco, eu vou dar as honras, conversar com ela primeiro. Obrigado pela sua presença aqui com a gente, Thaís. Olha, diante dessa decisão da qual a gente acompanhou, você avalia que o próximo presidente, Fernando Borges, terá à frente da Petrobras, mesmo que no período curto, um dia de paz? Não, dificilmente, né? Porque a temperatura reduziu um pouquinho, diminuiu um pouquinho. O Uribe e a Priscila, que eu já ouvi aqui, conseguiram dar bastante, uma leitura muito ampla de tudo que está acontecendo. A temperatura diminuiu um pouco, mas eu estava conversando agora há pouco com vários executivos aqui, que inclusive são formuladores de regras e regulamentos de governança das empresas no Brasil, construção de legislação e tudo mais, com a preocupação dessa pressa, dessa aceleração em tentar, de alguma forma, nomear o novo presidente da Petrobras, aquele nome escolhido pelo presidente Bolsonaro, sem passar pela Assembleia Geral dos Acionistas, quais as implicações que isso poderia trazer. Quer dizer, a Petrobras é uma empresa de capital aberto que precisa seguir as leis da lei das SA, que regula o mercado de capitais, da lei das estatais, as regras da Comissão de Valores Mobiliários e também lembrar que ela tem ações negociadas lá fora, portanto tem que seguir a lei de mercado de capitais lá fora. Se algum acionista se sentir prejudicado porque a decisão sobre a nomeação pulou uma etapa importante, como a aceitação e a aprovação da Assembleia Geral dos Acionistas, isso pode gerar um processo de judicialização. Tudo que está envolvendo esse tema acaba deixando de lado uma questão, Jairo e Marcela, sobre a responsabilização. Afinal de contas, quem é responsável e como é responsável por qualquer mudança que aconteça na Petrobras? É o CPF de cada um dos diretores, é o CPF e o patrimônio pessoal de cada um dos conselheiros. Portanto, tomar qualquer decisão, seja Fernando Borges, seja José Mauro Coelho ou até mesmo Caio Paes de Andrade, quando assumir a cadeira, tomar qualquer decisão que seja contrária às leis que estão vigentes hoje, coloca em risco o seu próprio CPF, o seu próprio patrimônio. E foi por isso que Joaquim Silvio Luna, José Mauro Coelho não conseguiram mudar nada, porque é o próprio CPF deles que está no jogo. Então, a discussão toda, o ruído todo político, da retórica política que cresce em cima da Petrobras, não consegue alcançar a legalidade, não consegue alcançar a ousadia de qualquer presidente, de qualquer diretoria em descumprir a lei, sob pena e sob risco de responder por si mesmo, mesmo já fora da Petrobras, responder sozinho pelas ações que tomou à frente da companhia. Pri, a gente falava agora há pouco, né, justamente sobre as ações da Petrobras na Bolsa de Valores, estão oscilando, mas até estava ali positivo, como a gente falou no último bloco aqui do Live CNN, mas agora até caindo um pouquinho, menos 0,22%. Mas você falava e trazia um ponto interessante de que o mercado também avaliou todo esse movimento que foi feito hoje como uma garantia, uma manutenção, uma segurança que a política de preços da Petrobras vai continuar. Mas teria como ser diferente? Então, qual foi a reação do mercado, né? Assim, resumindo agora nesse meio de manhã, pelo menos até o momento, né? As ações oscilando muito, num dia muito volátil, as notícias chegando a todo momento, então é natural que tenha essa volatilidade muito grande. Mas os analistas estão avaliando que essa troca no comando da Petrobras, essa renúncia de José Mauro Ferreira Coelho, ela tira um pouco da pressão de outros caminhos que eram piores para a Petrobras, né? Então, estava até conversando com o Gabriel Barros, da Rio Asset, e ele fez essa leitura. Ele falou que a situação no médio e no longo prazo piorou na visão dele. Ele acha que pode, sim, ter alguma mudança na política de preços, mas a questão da CPI da Petrobras, que era algo que estava preocupando muito o mercado, e a taxação de lucros, o aumento da taxação de lucros da CSLL, ficaram um pouco de lado com essa troca no comando. Por que ficaram um pouco de lado com essa troca de comando? Porque entra um novo presidente, então isso se antecipa, né? E entra esse novo nome que é indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, pelo governo, então há uma expectativa de que Caio Mário Paes de Andrade
Claro, ainda tem essas aprovações aí internas, mas há uma expectativa de que o nome dele seja aprovado e a expectativa de que aí sim ele defenda mais os interesses do governo. Então isso tira a pressão sobre outras medidas e outros caminhos para conter o aumento dos preços de combustíveis que eram mais temerosos, isso do ponto de vista do mercado. É por isso que agora as ações estão reagindo de certa forma com uma estabilidade, né? E o petróleo também voltou a subir, isso puxa um pouco, mas também tem um fato que é a antecipação de toda essa interferência política que já vinha prejudicando as ações da Petrobras e o fato de também a Petrobras já estar descontada frente aos seus pares. Então, quando a gente olha aqueles múltiplos, aquele valuation, aqueles números que mostram, por exemplo, a capacidade de geração de caixa da Petrobras comparada com o seu valor de mercado, a Petrobras, dentre as grandes petrolíferas, é que tem mais próximo a sua geração de caixa do seu valor do mercado, o EV/EBITDA, né, que é uma métrica muito observada pelos mercados. Todos os outros têm uma distância um pouco maior. Então, isso mostra que a Petrobras está muito descontada, seu preço de negociação está muito perto do que ela gera de caixa, enquanto outras empresas parecidas, os seus pares internacionais, têm o preço de negociação mais distante da geração de caixa. Então, por todos esses fatores, a reação, de certa forma, neste momento é neutra, mas porque tira um pouco desse temor de saídas que eram consideradas piores, isso tudo falando, claro, do ponto de vista do mercado. Eu vou só fazer um adendo aqui, que eu ouvi também agora de um analista de mercado, o Vitor Cândido, da RPS Capital, dizendo que o preço hoje, Priscila, já está embutido no preço toda a maldade, o desaforo e os malfeitos que a Petrobras sofreu de um ano e meio para cá. Ele disse, então o preço já está com toda a porcaria precificada lá dentro, embutido, e é por isso que está assim. Lembrei dele agora que você trouxe essa análise. Desculpe aqui, interrompi os meninos. Né? Imagina como eles dizem, né? Imagina, o papo é aberto. Quem quiser falar, pode falar. Agora eu vou trazer um elemento importante até para... levantar o dedo. O que é, Uribe? Só levantar o dedinho. Só levantar o dedinho e a gente vai chamando. Eu vou trazer um elemento importante até para você, Uribe, para a gente analisar em relação ao ponto de vista do Congresso, né, de toda a consequência que teve, desde o anúncio da última sexta-feira, aquela possibilidade que o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a abertura de uma CPI para investigar a Petrobras. Isso pressionou muito, inclusive foi um dos principais movimentos aí para que acabasse, né, culminasse na renúncia do atual presidente. Agora, a gente tem também um movimento no Senado e na Câmara. Inclusive, a gente vai chamar a Neila Guimarães, que está acompanhando, porque o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele vai se reunir hoje com líderes partidários para definir se vai taxar, vai ter algum projeto, alguma mudança em relação à taxação de lucros da Petrobras. A Neila Guimarães vai trazer os detalhes para a gente. Neila. Oi, Marcela, boa tarde mais uma vez a você e a todos que nos acompanham. Essa reunião, que é costumeira, é uma reunião semanal que o presidente da Câmara costuma fazer, desta vez com os líderes partidários, vai tratar exclusivamente sobre o preço dos combustíveis. Lira que disse nesse final de semana que chegou a hora de desmascarar a Petrobras. Ele que disse que não quer conflitos, mas que a Petrobras deve respeito ao povo brasileiro. Toda essa manobra, toda essa logística se deu após a Petrobras divulgar o novo reajuste de preços dos combustíveis na última sexta-feira. Isso depois do Congresso terminar de aprovar, concluir a aprovação do PLP, o projeto que previa o corte do ICMS para bens e serviços considerados como essenciais, entre eles os combustíveis. Na mesa do presidente da Câmara hoje está em pauta, então, duas propostas. Possível aumento de taxa sobre lucros da companhia, isso seria uma forma de subsidiar algumas categorias, como caminhoneiros e também taxistas, e, além disso, cobrar impostos sobre a exportação do petróleo, além também da improvável abertura de uma CPI. Lira afirmou também neste domingo nas redes sociais que chegou a hora da verdade e ele também defendeu a saída imediata do presidente da Petrobras, José Mauro Coelho, mas o presidente aqui da casa ainda não se manifestou sobre a instauração da CPI, assim como já havia se manifestado o presidente Jair Bolsonaro. Parlamentares da oposição defenderam a criação dessa CPI, isso porque pode haver aí a investigação de ingerências do governo Jair Bolsonaro em relação à Petrobras. Já os parlamentares da base governista não viram isso com bons olhos, entenderam isso como uma forma de se voltar contra o governo. Então, essas são as pautas, os assuntos dessa reunião que está marcada hoje para o final da tarde na residência oficial da Câmara dos Deputados, aqui em Brasília.
Brasília. Vale lembrar ainda, antes de encerrar, tem 2 PECs tramitando sobre preços dos combustíveis aqui no Congresso Nacional. Uma delas trata dos biocombustíveis, prevê aí a proteção do setor de etanol, e a outra a PEC dos combustíveis, que prevê 30 bilhões de reais fora do teto de gastos para estados que zerarem a alíquota do ICMS para diesel e para gás de cozinha. Nós continuamos aqui acompanhando qualquer novidade sobre essa reunião. A gente chama vocês aí nos estúdios. Combinado, Leila. Agora a gente segue a nossa rodada de análise. Deixa eu perguntar para o Uribe. Diante dessa discussão, com essa troca já no comando, o que a gente pode aguardar desse encontro? E será que entre os papos e o café dessa reunião, que pode acontecer mais tarde, eles falarão sobre o nome de Fernando Borges e se ele agradou o lado político dessa história toda? Certamente, viu, Jairo? Há uma divisão no governo. Estava conversando agora com as diferentes alas. Uma ala acha que não foi bom o nome de Fernando Borges, porque já esperava que fosse um processo rápido para confirmar o nome de Caio Paes de Andrade. Mas a Thais Herédia bem trouxe, não poderia se atropelar a Assembleia Geral da Petrobras. Mas uma outra ala acha que foi positivo, porque de uma maneira ou outra, tendo um nome interino, a possibilidade desse processo de confirmação do nome de Caio Paes de Andrade pelo Comitê de Elegibilidade pode ser mais rápida. Então foi um elemento de pressão que deu certo. O nome, na verdade, que o governo federal esperava que assumisse essa função era Márcio Weber, que é o atual presidente hoje do Conselho de Administração da Petrobras e que foi mantido na outra lista, a nova lista com o nome de Caio Paes de Andrade. Era considerado um nome mais ligado ao Palácio do Planalto, então um nome um pouco mais de diálogo e que poderia, por exemplo, evitar futuros repasses de preços caso haja nas próximas semanas ou no próximo mês. Então era o nome favorito. Não foi possível, foi um nome técnico, um funcionário de carreira da Petrobras, mas que não é de todo ruim na avaliação de parte dos integrantes do Palácio do Planalto. Eles acham que você conseguiu acelerar o processo e deve acelerar, inclusive, o processo de confirmação de Caio Paes de Andrade, porque a previsão ela é bastante pessimista, só em agosto. Mas eles acham que com essa saída de José Coelho é possível antecipar para junho ou julho. Então não foi consenso o nome de Fernando Borges, mas pelo menos ele veio numa tentativa de acelerar o processo de confirmação de Caio Paes de Andrade. O nome favorito era Márcio Weber, mas a Petrobras resolveu não escalá-lo para essa função e sim um nome de carreira da empresa estatal. Tem uma questão aí que também é de governança, que a companhia não pode ficar sem um presidente. Então, o Conselho obrigatoriamente tem que apontar este nome, né? Quer dizer, não é uma escolha que é considerada, que tem ali alguma consideração do ponto de vista político ou de conciliação com a agenda do governo. É uma escolha obrigatória ali, técnica, que precisa ser tomada rapidamente, porque a Petrobras não pode ficar sem um presidente. Queria fazer esse adendo aqui. Tá certo, gente. Ótimo, boa análise aqui. Posso falar mais uma coisa? Claro. Não, eu queria falar sobre a política de preços da Petrobras. Eu vi bastante aqui a análise da Priscila e do Uribe e estava perguntando para esses mesmos executivos, gente que inclusive já sentou ali na cadeira da Petrobras, para saber como é que muda isso, como é que isso pode acontecer. Bom, primeiro tem que mexer no estatuto. O governo federal pode até tomar a iniciativa e propor essa mudança no estatuto, mas o custo e o risco dessa tentativa pode ser muito grande. Assim como atropelar a Assembleia Geral para a escolha de Caio Paes de Andrade pode acabar provocando a reação dos acionistas minoritários. Essa política de preços, a discussão dela tá bom, se não vai mudar a paridade internacional, seria possível ter uma banda, porque a gente até esqueceu, mas o Roberto Castelo Branco, quando assumiu, que já tinha essa preocupação com a volatilidade do preço, resolveu que não haveria reajustes no intervalo menor de 15 dias. Diferentemente do que fazia Pedro Parente, por exemplo, quando assumiu a Petrobras. Tinha semana que era mais de uma vez o reajuste para cima ou para baixo. E eu perguntei ao Carlos Daltoso da Eleven se tinha alguma banda de tempo que o mercado aceitaria. Ele falou, olha, Thaís, uma banda de tempo é muito difícil. A gente pode falar que 1 mês, 20 dias. E o Vitor Cândido completou, da RPS Capital, me dizendo, o ideal não é o tempo, é a defasagem. Qual é a defasagem que a Petrobras pode aguentar e o governo banca isso? Qual é a defasagem que a Petrobras pode aguentar no limite para não causar nem risco de abastecimento e nem um descompasso nos preços ou um descumprimento da lei? Então, tem caminhos
para alguma acomodação, mas atropelo na legislação e atropelo nos processos e nos rituais legais de governança da Petrobras vão sempre bater nos preços e aumentar o risco de judicialização desse processo. Priscila Asbeck. Eu queria comentar isso que a Thaís falou, porque essa questão da defasagem, né, o que o pessoal do setor de importação, de petróleo e gás, de distribuidoras dizem é que o máximo que dá para aguentar de defasagem seria uma defasagem de 50 centavos em relação aos preços externos, né? A gente já falou aqui que essa defasagem continua apesar do reajuste que houve a partir de sábado, né? E um outro ponto também é que o mercado já vinha falando isso antes dessas discussões pós-reajuste, que a intenção do governo seria empurrando com a barriga. Às vezes não precisa mudar estatuto e por esse caminho mais complexo de lei, mudar as leis, isso tudo faz parte de uma retórica política para que o governo se blinde lá na eleição e fale, tentamos fazer de tudo. Mas a ideia seria empurrando com a barriga essa situação e espaçando esse reajuste conforme, né, a nova direção assuma a Petrobras, né? Então, esse seria uma forma de ir levando, empurrando com a barriga até o momento da eleição para não haver mais ajuste de preço. Mas aí tem que combinar com os russos, literalmente, porque o petróleo hoje já está subindo de novo. É só uma observação rápida e aí tem que colocar na balança se vale segurar os preços e correr o risco de faltar diesel no país. E o cenário do segundo semestre é sobretudo esse, falta de diesel pelo inverno lá no hemisfério norte e também pela safra de verão. Se tiver qualquer prejuízo pela lei das estatais, o Tesouro Nacional, que não quer gastar com subsídio, por exemplo, tem que ressarcir a Petrobras. No final das contas, nós estamos falando que vão ter que mexer, o dinheiro vai sair do orçamento de qualquer forma, né? Que seja do orçamento público e da forma mais transparente possível seria o ideal. Gente, vou levar bronca aqui, viu? Obrigada, daqui a pouquinho a gente volta a conversar mais.